Muy buenos días, hombres y mujeres de Muito bom negocios dia, homens e mulheres de del negócios, Evangelio, do Evangelho, del reino do y reino e valientes del Hijo de valentes David. do Filho de Davi. Todos son valientes, Todos ¿verdad? são valentes, não é? Todos los que trabajamos en Todos la os obra que de trabalhamos Cristo, na obra de Cristo somos somos también de valentes Cristo também de Cristo para servirle para con toda servi-lo com nuestra toda a alma. nossa alma. Es un privilegio grande É um privilégio grande trabajar en trabalhar obra de na Cristo obra de Cristo en este tiempo final, neste tempo final, como trabajaron en la como obra de trabalharam Cristo, na obra de Cristo, junto a cada mensajero mensageiro de cada era, los ministros os de ministros cada edad de cada era e el pueblo de cada o edad, povo de cada era, entre los cuales entre hubo os quais personas houve pessoas dedicaron más que tiempo dedicaram mais tempo y más de sus e facilidades mais económicas das suas facilidades para trabajar econômicas en la para obra trabalhar na obra y trabajaron e también trabalharam também para produzir mais más en lo económico no econômico para que a obra adelante. seguisse em frente, continuasse em frente. Hubo un tiempo en donde los que trabajaban en la obra, Houve um tempo onde os que trabalhavam na obra davam até tudo o que tinham, porque amavam a obra e queriam que siguiera adelante. continuasse em frente. En este tiempo, pues, Neste tempo, pois, no se le ha dicho a nadie que não de lo foi que tiene, dito a ninguém que dê o que tem, conforme a su mas corazón que conforme ao seu trabalhe na coração obra trabalhe e na obra e contribuya contribua como como sienta en su corazón. sentir em seu coração. Y cada uno haga lo máximo, E cada um faça o máximo na obra de Deus, que vuestro trabajo porque en o el vosso Señor trabalho no no es Senhor en não vão. é em vão. Cuando nos vayamos con Cristo a la Quando cena de formos bodas com del Cristo a Cordero, ceia das bodas do Cordeiro, os os galardões Él nos dará de acuerdo Ele nos dará de a acordo nuestras labores. aos nossos trabalhos. Dice, he aquí, Diz: vengo pronto, Eis y que mi cedo galardón vem, o meu galardão comigo. está comigo. ¿Para quê? Para quê? para recompensar Para a cada recompensar a cada um uno según segundo sea su obra. a sua obra. Porque las recompensas Porque as serão recompensas serão en esa forma, nessa forma. también eso está en Também Apocalipsis, isso está em Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, el verso 12. versículo 12. São Mateus, E em São Mateus, 16, capítulo 16, versículo 27 e 28 diz: 26 em diante diz: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Assim que podemos ver que ao trabalhar na obra de Cristo não trabalhamos em vão. Não é que trabalhamos porque queremos recompensas da parte de Cristo. Não é assim que trabalhamos. Trabalhamos por amor a Cristo, mas assim como Cristo não quer preguiçosos em seu reino, Ele dará sua recompensa a cada um. Porque Ele, quando recompensar a cada um, na ceia das bodas do Cordeiro, depois quando estivermos no reino milenial, aqui vejam vocês, será de acordo a como tivermos trabalhado por amor em sua obra. Não porque tenha obrigado alguém a fazer as coisas. Essa recompensa que tem é de servo. E qual é a recompensa dos servos quando fazem o trabalho que seu Senhor diz que façam? Pois nenhuma, porque é um servo. E o servo também não tem herança, não é um herdeiro, mas um servo. Agora, como filhos, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo,
temos a recompensa da parte de Cristo e trabalhamos por amor divino. E com amor divino, porque amamos Jesus Cristo com toda nossa alma. E trabalhamos na era que nos corresponde. Podem sentar, queiram ter a bondade. Trabalhamos reconhecendo a era que nos correspondeu e sabendo, conhecendo o corpo místico de Cristo, que é o templo de Jesus Cristo, e a parte que nos correspondeu nesse templo espiritual. E agora conscientes de todas essas coisas, vejam vocês, assim como de era em era, como em uma atividade de uma ópera, a sinfônica vai interpretar uma ópera, colocam suas páginas musicais, as folhas musicais, a pauta, e eles, de acordo com o diretor, eles pegam a folha correspondente para esse momento e o diretor, vejam vocês, todos têm folhas musicais e instrumentos, e quem os dirige a todos? Quem tem uma varinha. Assim aconteceu com Moisés. Vejam vocês, o povo hebreu tinha, quando já tinham espadas e armas, o único que Moisés tinha era uma vara. Mas vejam vocês, quando foi necessário abrir o Mar Vermelho, com as espadas não se podia abrir o Mar Vermelho. No entanto, Deus disse a Moisés: estende tua mão com a vara, estende tua mão. E Moisés, com a vara sempre, estendeu sua mão e falou a palavra. E o mar se abriu. Em uma ocasião em que estavam batalhando contra Amaleque, encontramos que Moisés levantava sua mão com a vara, e a vitória era a favor do povo hebreu. Quando abaixava suas mãos porque cansava, a vitória ficava então a favor dos inimigos de Israel. E perceberam alguns fiéis servidores de Moisés que quando Moisés abaixava as mãos, o povo hebreu se via em apuros, porque o inimigo então ia tendo a vitória na batalha, mas quando Moisés levantava outra vez suas mãos com a vara, a vitória ficava a favor do povo hebreu. E então, duas pessoas do povo hebreu que foram quem? Ur e Arão perceberam, disseram: isso está simples. O segredo é manter as mãos de Moisés no alto. Buscaram uma pedra, colocaram ou buscaram a pedra, se era grande, pois buscaram a pedra, mas então levaram Moisés onde estava a pedra. Ou se tinham que levar a pedra onde estava Moisés, pois buscaram pessoas, levaram e sentaram Moisés aí, e parou um de um lado, outro do outro lado, e mantiveram os braços de Moisés no alto. Porque se cansam os braços ao estarem no alto, levantados. E a vitória foi do povo hebreu. Depois confirmamos se foi com Amaleque. E vejam vocês, mantendo os braços de Moisés no alto, se obtinha a vitória. Por quê? Porque a vara, que representa a palavra, estava no alto. E Deus respalda a sua palavra. Agora,
podemos ver que nós temos o maior privilégio de todos os seres humanos que vivem neste planeta Terra neste tempo final. Como os escolhidos de Deus de cada era tiveram o maior privilégio de cada era. Com Amaleque era Êxodo 17, 8 ao 16. E depois, mais adiante, em outra ocasião, Deus disse a Moisés: prepara a batalha para a vingança contra Amaleque. E quando diz a vingança contra Amaleque para tomar vingança, isso nos fala do dia de vingança do nosso Deus para este tempo final. Ou seja, que aí está tipificado tudo. Agora, no programa divino, encontramos que tudo é como uma sinfônica, uma orquestra que vai interpretar as diferentes peças musicais que tem para essa ocasião, essa apresentação. E já tem tudo preparado e seus instrumentos e estão sentados em seu lugar. E o diretor, com sua varinha, também preparado, pronto. E quando o diretor move a varinha, é como se estivesse falando. E como não pode falar, porque interrompe, então a varinha é a que fala. Porque a vara a move e ele já sabe o que está dizendo. Com a vara, com a palavra, vejam vocês, aí está a palavra do diretor. E agora, Cristo de era em era, o qual é o diretor da sua sinfônica, da sua igreja, para interpretar cada peça musical correspondente a cada era. O encontramos a Cristo, velado e revelado em cada anjo mensageiro, com a varinha, a palavra, em sua mão, dirigindo a peça musical de cada era. E a peça musical de cada era é a obra de Deus para cada era. E agora? Quantas notas musicais? Ah, como chama isso? A escala musical. E quais são? A primeira? Dó. A primeira? São Paulo tinha dó. E a última? E o reverendo William Branham tinha si. Já vocês buscarão as que correspondem aos demais mensageiros. E agora, se acabou o solfejo. Mas não se preocupem que o solfejo se repete. Como? Em uma escala mais alta ou maior. E em uma escala mais alta ou em uma escala maior, para o último dia, Cristo estará dirigindo sua igreja na peça musical do último dia. Vejam vocês, sempre em cada peça musical, encontraremos que a folha musical é a Bíblia, o que diz a Bíblia para cada era. E Cristo com sua sinfônica, com sua igreja, tem que interpretar essa peça musical, cumprindo-a, tem que cumprir o que está prometido para cada era. E quando vemos Cristo dirigindo sua igreja
com a vara da palavra e sua igreja interpretando a peça musical da sua era em cada era, ou seja, cumprindo o que corresponde a cada era, realizando a obra correspondente a cada era. Vejam vocês, vemos essa interpretação divina dessa sinfônica de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa peça musical ou sinfonia que está interpretando. E agora, para o último dia, é o melhor, porque sempre o fim do negócio é melhor do que o princípio. E Cristo terminará no último dia com a peça musical correspondente ao último dia, com a qual estremecerá a humanidade. Mas recordem que em uma sinfônica interpretando a obra que tem para esse momento os instrumentos, cada um tem seu som e vão interpretando essa peça. E algumas vezes vão lentamente, outras vezes soam os tambores e em outros momentos soam a trombeta e soam por aqui outros instrumentos e nesses momentos as pessoas se emocionam quando escutam esses tambores e a trombeta soar. E para o último dia, a promessa é que a trombeta final soará. Assim que, vejam vocês, tudo que Cristo tem para nosso tempo, para a Era da Pedra Angular, onde a escala musical completa vai ser manifestada. Para as eras foram necessárias 7 eras. Para a Era da Pedra Angular, em uma só era, se manifestará a escala completa, em uma nota mais alta. Quando o reverendo William Branham esteve pregando a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ao finalizar, disse: se vocês olharem para a parte de trás, ao relógio, perceberão que está em 2 da tarde. 2 em ponto da tarde. E diz, a segunda etapa terminou, chegou ao seu final. A terceira etapa está à mão. E nessa ocasião, foi que quando estavam cantando, ele disse, não perceberam que cantamos em uma nota mais alta? Porque a terceira etapa é em uma nota mais alta. E agora vejam vocês, para nosso tempo, Cristo é quem interpreta com sua igreja a peça musical, a obra musical, para cumprir tudo que está escrito aí. Ele o cumprirá e isso é sua interpretação com sua igreja no meio da sua igreja. E agora vejam como na música se reflete o programa de Deus, porque a música é perfeita. Na música encontramos, vejam, a escala com 7 notas. E se quisermos mais notas, então é preciso subir a uma escala mais alta para ter as 7 notas de novo, as mesmas 7 notas, mas em uma escala mais alta. Na matemática também encontramos o programa divino. Por isso encontramos números. Na Bíblia, por exemplo, quando os discípulos
viram Jesus já ressuscitado, quando eles estavam pescando e não tinham pescado nada, e o viram na margem e não sabiam que era Jesus, e ele diz: tem algo de comer? Jesus na margem e eles lá em suas embarcações, e eles dizem: não pescamos nada. Jesus diz: atirem a rede à direita. Talvez eles pensaram: este deve ser um dos que conhece de pesca, porque as companhias que se dedicam à pesca têm em uma torre ou no barco, no navio onde vão, na parte alta, um homem que o que faz é estar olhando o mar. Mas desse homem depende de que quando atiram a rede, peguem peixes. Como se chama essa pessoa que faz esse trabalho? Em outra ocasião, busquem vocês isso e, quando nos virmos, em outra ocasião, outra viagem, se eu não conseguir, pois vocês o têm, e essa pessoa, Miguel deve saber como se chama, porque Miguel, pois, foi pescador também. Essa pessoa está atenta, olhando as águas, e ele vê a longa distância, e se tiver binóculo, então vê muito mais longe, e ele, pelo conhecimento que tem, pode ver as manchas de peixes no mar. E se for em um avião que é mais fácil, porque você olha para baixo e vê tudo, por isso o colocam em uma parte bem alta, porque do alto se vê tudo o que está embaixo. E quando ele diz, assinala, aponta que atirem a rede para a direita, atiram para a direita, obedecendo o que ele diz, e conseguem peixes. Por quê? Porque é que a mancha de peixes se chama a mancha de peixes, vai por esse local, está por esse lugar, e aí é onde é que é preciso estar pescando. Cristo disse aos seus discípulos: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Vejam, Cristo chama seus discípulos, aos que são pescadores, e diz: eu vou fazê-los pescadores de homens. Agora, vejam, os discípulos sendo tão bons pescadores, em diferentes ocasiões foram pescar sem Jesus e não pescaram nada. E Jesus diz depois: atirem a rede para tal lugar. E pescavam a tal grau que se enchia a rede e necessitavam a ajuda para tirar a rede. Neste caso, quando Cristo já está ressuscitado, quando atiram a rede para a direita, mas não sabiam que era Jesus, e se enche a rede, pois Cristo criou para eles peixes, e onde não há, pois Cristo provê, porque Ele é o Criador. Criou para Abraão um carneiro para sacrificá-lo a Deus. E agora a rede se encheu, necessitaram ajuda para tirar a rede, e eram tantos, os peixes eram grandes, e a rede não se rompia, sendo tantos peixes grandes,
E os contaram e eram 153 peixes. 153 peixes para uma rede grande. Não é muito, mas se os peixes são grandes, com muito pouquinho se enche a rede, e um peixe grande, pelo peso, pode romper a rede, ou por seus dentes, que podem romper a rede. E agora, tiram para a margem e eram peixes grandes. E agora eles estão muito contentes. Quando estão saindo, João diz: é o Senhor. E Pedro, que tinha tirado sua roupa, talvez estava sem camisa. Vocês sabem como são os pescadores. E são pessoas simples. E não ia molhar a roupa, pois se tinha que se colocar para movendo a rede, não ia molhar a camisa ou a túnica, e seguramente a colocavam e ficavam com menos roupa para entrar na água. E quando Pedro escuta João dizendo: é o Senhor, Pedro se atirou nadando e chegou à margem. Levou, pois, a roupa, colocou a roupa também e foi a Jesus. E agora, Jesus diz, ou seja, quando chegam onde Jesus está, vem que Jesus tem um ou dois peixes em um fogo que ele tinha preparado. Agora os discípulos necessitavam ir pescar e vejam, e agora Jesus está comendo peixe assado. E quem o preparou? Eles sabiam preparar também e sabia como pegar os peixes. E se não havia, pois, podia criar na margem e tomá-los, pegá-los. Não havia nenhum problema. Ou criá-los fora da água. Porque os necessitava fora. Agora vejam vocês como Jesus fazia. E os discípulos sabiam que se ele lhes ensinasse onde atirar a rede, e quando ele o fazia e eles obedeciam, tirava a rede cheia. E agora, se os vai fazer pescadores de homens, torná-los pescadores de homens, a rede vai estar cheia sempre que for tirada, lançada no lugar correto, no lugar que ele indicar. E no dia de Pentecoste, vejam vocês, antes do dia de Pentecoste, antes de Jesus ir, diz a seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que sejam cheios do Espírito Santo, ou seja, não vão pescar ainda. E permaneceram em Jerusalém até que foram cheios do Espírito Santo. 10 dias depois de Jesus ir, aos 10 dias foram cheios do Espírito Santo. E começaram a pesca. Pedro atirou a rede e tirou quantas pessoas? 3.000 pessoas. Depois, é como quando os pães e os peixes foram 5.000 também, e depois, em outra ocasião, isso foi a primeira mensagem. Na segunda mensagem que Pedro pregou, isso é atirar a rede. Quando se prega a mensagem, quando se coloca a mensagem sobre as pessoas, a rede do Evangelho foi lançada à água de nações, povos e línguas para recolher os peixes de Deus, os filhos e filhas de Deus, recolhê-los e colocá-los no corpo místico do Senhor Jesus Cristo.
E Pedro, vejam vocês, foi um bom pescador no espiritual também, porque continuava sendo guiado por quem criou os peixes e os pescadores também. Portanto, ele sabia, mais que todos eles, mesmo que não aparecia como um pescador entre eles, mas era quem mais sabia de peixes de água. Vejam os pescadores, os apóstolos não puderam parar a tempestade, a tormenta, a tempestade, sendo bons pescadores. E o barco por pouco afunda e por pouco eles perecem. Mas Jesus veio caminhando sobre o mar e deteve a tempestade. Isso foi em outra ocasião. Agora vejam como nessa forma comum de pessoas simples, de pescadores e peixes, encontramos o programa de Deus aí, velado e revelado. Até que se realize a última pesca e haverá uma última pesca. Como? Aquela pesca que aparece em São João, por aí, capítulo 21, depois de Jesus ressuscitado, onde pescaram peixes grandes, e foram 153 peixes que representam os escolhidos de Deus do último dia. Os escolhidos de Deus do último dia, da Igreja de Jesus Cristo, e os escolhidos de Deus, também do povo hebreu. Os escolhidos estão representados nessa pesca milagrosa. E agora, isso não somente aparece ali por aparecer, mas porque tem um significado profético para ser cumprido no último dia. Vejam em São Mateus capítulo 13, versículos 47 aos 50 diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Verão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha de fogo. A quem? Os maus. Onde haverá pranto e ranger de dentes. Agora vejam como para o último dia, para o fim do tempo, Cristo disse que enviará seus anjos para realizar esse trabalho. E essa é a última pesca, a qual se realiza em nossa era, porque a pesca de cada era já realizaram os mensageiros de cada era. Cada mensageiro de cada era com os ministros e colaboradores que Deus lhe deu. E com todo o grupo que junto a ele trabalhou na obra de Cristo. E agora, vejam vocês, diz, estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Esse é o trabalho dos anjos, do Filho do Homem, para o último dia, para o tempo final. Na Igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele estará trabalhando com esse duplo ministério das duas oliveiras, nesse trabalho de pesca,
E vai obter os peixes grandes que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse ao irmão Branham e ensinou ao irmão Branham. Estava ensinando como pescar, o levou a um lago cristalino, onde estava cheio de peixes. Havia peixes pequenos e peixes grandes. E disse que ia ensinar a pescar. Disse, prepara tua linha, coloca a isca e agora atira tua linha, ou seja, o anzol, e pelo que se vê tinha uma vara de pescar, provavelmente. Se não era, como normalmente fazemos, uma roda, como se enrola o cabo em algo redondo assim, e depois alguém atira e vai desenrolando. E atirou sua linha. O anjo disse, atire-a bem longe. Atirou bem longe, caiu bem longe e começou a afundar na água. E o anjo disse, bem feito. O parabenizou, o felicitou. Depois diz, agora puxa suavemente. Os peixes pequenos vão ver o anzol com a isca e vão seguir o anzol com a isca. Depois, de certo momento, o anjo diz, agora puxa mais rápido, um pouco mais forte, um puxão ou puxada mais forte, e o fez tão forte. E o anjo disse, e depois, na terceira ocasião, o puxão será o mais forte, ou seja, o puxão será mais forte quando houver melhor pego os peixes grandes. Mas agora, dá um puxão um pouco mais forte que o primeiro que deste. E quando o fizeres, ou seja, um puxão está puxando, estar puxando mais rápido. E quando fizer, os peixes grandes, ao verem os pequenos seguindo algo, seguindo essa isca, os peixes grandes virão. É que os peixes grandes, quando vêm peixes pequenos, sempre vêm. E agora, os peixes grandes talvez vinham atentos aos peixes pequenos, mas havia algo ali para captar, pescar os peixes grandes. Mas o irmão Branham, na visão, o puxão que deu foi tão forte que saiu fora da água a linha com o anzol e ficou no anzol um peixinho pequeno, diz do tamanho da própria isca. Parecia melhor a isca ao invés de um peixe. E a linha, o fio de pescar, a linha de pesca, e o fio de pescar eu tinha todo emaranhado e comecei a desembaraçá-lo, colocava uma parte nos dentes para estirar e tirar por aqui e por ali. E o anjo me disse, o que te disse que não fizesses, isso fizestes. Aí, pois, não foi uma felicitação, uma parabenização, mas chamou a atenção, mas com amor. Porque
Ele está ensinando a pescar e tudo isso tem a ver com o trabalho na obra de Deus. E na obra de Deus, se for trabalhar, se for fazer o trabalho, o faz como? Bem feito. Porque se alguém o faz mal, vejam como o anjo de Deus disse ao reverendo William Branham: o que te disse que não fizesse, isso fizestes. Chamou a atenção. Portanto, nós aprendamos por experiência de outros servos de Deus que já passaram por essas etapas. Não criticamos o nosso irmão Branham o melhor, sentimos compaixão por ele, por tudo que lhe aconteceu e o amamos. E sabemos que, mesmo que teve essa situação, qual significava em seu ministério, que a primeira etapa do seu ministério, que era o sinal na mão, no braço, para identificar as enfermidades, as doenças por meio de umas vibrações, e seu braço inchava, e assim ele sabia que enfermidade a pessoa tinha. O anjo diz: quando te dei esse sinal, te colocaste diante do público e deste um espetáculo público. E veja todos os imitadores que surgiram. E depois quando o discernimento, o qual foi representado no segundo puxão, diz que em público, nas atividades públicas, deu um espetáculo, diz, desses dons e causou que se levantassem imitadores. E isso, vejam vocês, foi representado nesse puxão que ele deu e, consequentemente, não podia captar os peixes grandes que viriam depois. Já quando correspondia captar os peixes grandes, sua linha já estava fora. E agora, a terceira etapa a mostrou e deu a amostra do que seria a terceira etapa, como deu a Moisés a amostra, mandando a subir sobre um monte alto e dizendo que olhasse todo o território de Israel. Ele viu a terra prometida, mas não pôde entrar na terra prometida. E agora vejam vocês, Deus deu uma amostra ao reverendo William Branham da terceira etapa. Ele a viveu, experimentou, soube o que é a terceira etapa, mas não pôde entrar na etapa ou ao tempo, passar ao tempo onde essa terceira etapa estará manifestada. E quando vier o aperto, essa terceira etapa estará manifestada em toda a sua plenitude. Diz o reverendo William Branham, e será essa etapa para a noiva, a igreja noiva, será também para as fátuas e será também para o mundo. E certamente o povo hebreu verá essa etapa e dirá: este é quem nós estamos esperando. Nessa etapa é que o povo hebreu
os escolhidos do povo hebreu, 144.000 peixes grandes serão captados. E antes, vejam vocês, de chegar esse aperto, pois a terceira etapa estará, mas não em um espetáculo público, mas em forma reservada, nos abrindo as Escrituras, nos revelando os mistérios contidos na Bíblia para este tempo final, nos revelando as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final e nos revelando o mistério do sétimo selo, que é o maior mistério dos céus, que foi aberto no céu. E quando foi aberto no céu, no capítulo 8 do Apocalipse, versículo 1, houve silêncio no céu como por meia hora. Isto foi para que o inimigo de Deus não soubesse o que era o sétimo selo, para que não pudessem surgir imitações. E agora será o sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, o qual será revelado à Igreja de Jesus Cristo no último dia. E essa revelação somente pode vir à Igreja por meio de Cristo manifestado em seu anjo, no qual ele colocará sua palavra em seu coração e na sua boca, para que dê testemunho destas coisas que devem acontecer neste tempo final e mostre à igreja as que estão sendo cumpridas, as que já se cumpriram e as que estão em processo de cumprimento e as que estão para mais adiante serem cumpridas. E com essa revelação das coisas que em breve deve acontecer, sendo dada essa revelação por Cristo através do seu anjo, são pescados, os peixes grandes que completarão a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, esses 153 peixes representam os escolhidos. E agora os escolhidos da Era da Pedra Angular, ninguém os pode colocar na Era da Pedra Angular, ninguém os pode pescar com a rede do Evangelho, exceto o anjo de Jesus Cristo com o duplo ministério de Moisés e de Elias, e o ministério de Cristo nele, sendo operado por Cristo, pelo Espírito Santo. Vejam, por isso é que aparecem aqui, para o fim do século, os anjos do Filho do Homem, lançando a rede e tirando-a, e recolhendo o bom em cestas, recolhendo o bom no corpo místico de Cristo e o mal jogando fora. Assim diz aqui, nessa profecia dada por Jesus. É o mesmo do trigo e do joio, onde ele envia no tempo final os seus anjos para realizar o trabalho da colheita. E para este tempo final, a peça musical a obra musical do programa divino que tem que ser interpretada, a dirige Cristo com sua vara, sua palavra, e por meio do seu anjo mensageiro, estará diante da sua igreja, dirigindo todo o trabalho e todos no corpo místico de Cristo, trabalhando na interpretação da peça musical do último dia, em uma escala ou nota mais alta, onde toda a escala
é manifestada. Nas eras passadas, uma nota para cada era. Para este tempo final, todas as notas, mas em uma escala mais alta. Agora podemos ver aí o porquê para este tempo final até o 7 é muito importante. Vem, os números são muito importantes porque nos números a matemática é uma ciência, como outras ciências que há. E agora, na música também, isso é uma ciência, e assim por diante. O que acontece é que, atualmente, a música, muitas pessoas a afetaram usando-a incorretamente, mas a música vem de Deus. Mas muitos fizeram interpretações que não glorificam a Deus, mas ao inimigo de Deus. Agora, na escala musical, podemos ver a nota. A nota de cada era, e podemos ver a nota que nos corresponde na era da pedra angular. Qual é a nota que nos corresponde? A número 1, a número 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Ou seja, que nos corresponde a escala completa. Em uma oitava é que chama? Em uma oitava. E em uma oitava era da pedra angular, que corresponde o 8, aí a peça musical do último dia para o milênio e para toda a eternidade estará sendo interpretada por Cristo e sua igreja. Vimos como a obra de Deus é representada nessa forma tão simples, mas certeira. No tempo do nosso irmão Branham, interpretando a sétima nota musical. De quê? Interpretando a sétima nota musical Si na escala musical. Vejam vocês as coisas grandes e maravilhosas que Cristo fez através do reverendo William Branham. Somente algumas coisinhas houve nas quais, pois Cristo não esteve de acordo, mas continuou sendo mensageiro de Cristo para a sétima era e Cristo nunca o rejeitou. Obteve misericórdia nas coisas em que ele pôde ter falhado. E ele diz, ou seja, ele não atuou consciente em algumas ocasiões em que fez coisas assim, mostrando o poder de Deus. Não fez para afetar a obra, mas para que as pessoas vissem e crescem. Mas vocês sabem que é como quando uma pessoa tem muito dinheiro e mostra para que seus amigos, suas amizades saibam que tem dinheiro. E que Deus o abençoe, também os ladrões dão a volta e veem que há dinheiro e depois entram na casa quando não há ninguém e roubam o dinheiro. Ou estando ele, também o assaltam
e levam o dinheiro. Assim também é no espiritual. E vejam vocês, o povo tinha que estar com seu olhar posto em Cristo manifestado no sétimo mensageiro, na sétima era da igreja gentia. E por causa do que o anjo lhe mostrou nesse sonho ou visão da primeira e segunda etapa, surgiram os imitadores, os quais viram o que Cristo fazia por meio do nosso irmão Branham e quiseram aprender. E nosso irmão Branham, pois, disse como funcionava tudo. E depois, eles trataram e puderam fazer muitas coisas também. E à vista das pessoas do cristianismo, se tornou para eles, e depois muitas dessas pessoas atacavam o reverendo William Branham, ou seja, não falavam tão bem como tinham que falar do reverendo William Branham, do qual eles surgiram. Eles tinham que dizer: esta bênção que recebemos, a recebi porque Deus usou nosso irmão Branham. E esse é o profeta. Esse é o profeta, portanto, quando se trata de saber da parte de Deus, tudo relacionado à doutrina, esse é o homem. E tudo relacionado a coisas que onde aconteceram ou que já aconteceram, esse é o homem para averiguar com ele. E dizer, nós somente pregamos o Evangelho e damos a conhecer a vocês a oportunidade de salvação para que vocês venham ao reino de Deus. Mas quanto à doutrina e quanto à profecia, o reverendo William Branham, assim é o homem, e do seu ministério nós saímos. E assim honravam o ministério que Cristo tinha no reverendo William Branham e honravam o reverendo William Branham, estariam honrando Jesus Cristo também. Mas não fizeram assim. E vejam vocês como uma bênção tão grande desprezaram algumas pessoas. Mas a bênção sempre está. E agora a bênção passou a uma nova era e uma nova dispensação. E passou a mensagem a outra nação, outro continente. E a outro idioma. E a outra era. E a outra dispensação. E nós não afastaremos o olhar de Cristo e sua obra que Ele está fazendo neste tempo final. E nosso ouvido estará atento ao que Ele estará falando, nos revelando por meio do seu anjo mensageiro. E não prestaremos atenção a palavras ou coisas que queiram ensinar, revelações que quiserem outras pessoas trazer. Manteremos nosso ouvido e nosso coração escutando a palavra de Cristo, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Palavras que estão prometidas para vir à Igreja de Jesus Cristo por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E assim, a pesca milagrosa dos peixes grandes para este último dia entre os gentios será a pesca dos escolhidos, do corpo místico de Cristo sendo colocados na era da pedra angular por meio da pregação do Evangelho do Reino. A rede do Evangelho, captando-os e colocando-os no reino de Deus, na era da pedra angular. E para os hebreus, também, essa bênção depois os alcançará.
serão também captados, colocados na rede do Evangelho do Reino e pescados. Há uma diferença entre peixes e pescados. Sabem qual é? Que você nunca tem peixes. A água, o mar, tem os peixes. Você somente tem pescados. Porque já estão pescados e os pode ter. E agora, quando os peixes se tornam pescados, já estão fora da água. Porque já estão pescados, já são pescados. E isso é o que Cristo primeiro faz com os escolhidos do último dia. E há melhores peixes que os escolhidos não os há. Esses são os melhores peixes que Cristo tem. E os melhores peixes são os do corpo místico de Cristo, os escolhidos, do corpo místico de Cristo, e depois os escolhidos do povo hebreu. Assim que vejam vocês, tudo o que estava no programa de Deus, nesse sonho ou visão, com relação aos peixes grandes, que seguiriam os peixes pequenos. Assim que trabalhemos na obra de Cristo com amor divino. Não por interesses terrenos, não por interesse pessoal, mas por amor divino. Servindo a Cristo todos os dias da nossa vida. E o seguindo e trabalhando sempre em sua obra, sempre aproveitando bem o tempo. Até no trabalho, também fazer algo. Há folhetos, há fitas e há vídeos. E pode compartilhar com seus colegas de trabalho, suas amizades e assim por diante. E quando estiver em diferentes lugares, se levar folhetos, pode distribuir às pessoas. Mas isso tudo tem que fazer com amor divino, desde o profundo do seu coração. Não porque o obriguem, não porque é dito que é bom fazê-lo. Não porque é dito que é bom fazê-lo, mas porque você quer fazer de todo o coração, porque você quer trabalhar na obra de Cristo neste tempo final. E é um privilégio grande que Ele nos dá, o de trabalhar em sua obra neste tempo final, em diferentes formas. Na obra de Cristo, porque há diferentes formas para trabalhar na obra de Cristo. Assim que aproveitemos bem este tempo que Deus nos deu, antes que sejamos transformados. Porque depois que estivermos transformados, já será mais fácil. Não haverá limitações, nem se necessitará, nem dinheiro, nem nada disso para o que vai ser feito na obra de Cristo mais adiante. Porque já estaremos transformados e, consequentemente, todos os problemas resolvidos. Agora não sabemos bem como será essa etapa. Portanto, aproveitemos bem este tempo, onde podemos trabalhar
estando ainda nestes corpos mortais, e trabalhar que conte para o reino de Deus. Foi para mim um privilégio estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da nota musical do último dia. E na nota musical do último dia estão os homens de negócio do Evangelho do Reino, e estão os valentes do Filho de Davi, e estão todos os maravilhosos colaboradores que Deus deu no tempo final ao seu anjo mensageiro para trabalhar em sua obra. E, consequentemente, todos somos colaboradores de Cristo. Como diz São Paulo, somos colaboradores de Deus. E agora Deus nos teve em conta para que nós sejamos colaboradores dele. Sabe o que significa ser colaborador de Deus? Em outra ocasião falaremos do que é ser um colaborador de Deus. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. E, por favor, orem por mim para que nas próximas atividades esteja muito melhor para a pregação.